Pessoal, aí a gente aqui mais uma vez, tudo bem com vocês? Vamos estar aqui hoje iniciando mais uma aula pela CIE Consultorias e Treinamento, que vai estar à disposição de vocês, todos os alunos aqui na CIE Treinamentos Online.com.br. A empresa está localizada aqui em Juazeiro e eu quero desejar a vocês nesse momento um bom aprendizado. Vamos prestar bastante atenção nos vídeos, qualquer coisinha você para o vídeo, retorna se tiver alguma dúvida, para que não haja o desentendimento aqui do conteúdo, ok pessoal? Vamos iniciar aqui. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre NR23 e vamos ter também aí outras aulas introdutórias de NR35, quanto também NR10 são as introduções. E todo esse material, uma apostila também vai estar exposto lá na plataforma, ok? Vamos iniciar. Então vamos tratar aqui o que é NR23, curso básico de prevenção contra incêndio, ok? Então está relacionado diretamente à prevenção, ao combate ao sinistro, ao combate ao fogo no princípio, ok? Então assim, algumas empresas elas têm aí, digamos assim, o seu ramo de atividade, mas independente do ramo de atividade dela, todas elas têm que ter lá os seus equipamentos lá para a proteção do ambiente, a proteção dos equipamentos, também vai ter lá os seus equipamentos de proteção, na verdade, são os extintores, os hidrantes e assim por diante, ok pessoal? Então uma situação que é obrigatória, não é opcional. Toda empresa, tem funcionário, tem pessoas, tem que ter esse material à disposição de todos, certo? Então é o seguinte, vamos lá aqui falar um pouquinho sobre o que é a definição do fogo, o que é o fogo na verdade, né? Muita gente acha que o fogo é fogo por qualquer situação. Todo fogo é fogo, não. Existe o fogo, existe o incêndio, existe o fogo controlável e existe o incêndio que não é controlado, assim, às vezes, ok? Então, fogo, na verdade, é o seguinte, é uma definição. Essa definição é uma reação química com desprendimento de calor. Calor, então você sente que o fogo realmente é quente. Então, existe uma mistura de elementos ali, essa mistura de elementos produz o fogo. Você sabe que, para alguns aí talvez não conheçam, mas o fogo surgiu aí na Idade Média, há bastante tempo, aí, digamos assim, lá no tempo dos homens das cavernas, que descobriram. E o fogo ele trouxe benefício para o ser humano, mas também trouxe alguns malefícios. Então, sabendo usar de forma correta, ele vai te trazer coisas boas, mas se você não souber também utilizar de forma correta, ele acaba lhe provocando prejuízos e grandes. Ok, pessoal? Então, fogo é a reação química com desprendimento de luz e calor. Vamos aqui dar sequência. O que é necessário para que haja o fogo? Né? O que precisa? Quais são os elementos que precisa para que o fogo possa existir, possa passar a existir? Então, como nós estamos vendo aqui nos slides, é a união de três elementos básicos, certo? Combustível, calor, comburente e a reação química, que é a reação em cadeia, onde faz ali, gera esses três elementos após o início do fogo, ele mesmo consegue ali se manter, certo? Enquanto tiver combustível, igual o motor do carro, enquanto tiver gasolina, ele está funcionando. Então, a mesma situação é o fogo. Enquanto tiver ali combustível, ele vai estar ali com a sua queima. Então, é a união desses três elementos. Eu gostaria de fazer aqui uma ressalva. Quando se trata de material combustível, pessoal, nós não podemos só mentalizar a questão de gasolina, álcool, diesel, que são combustíveis líquidos que fazem o funcionamento de veículo, de carro e motos e outros equipamentos. Não. Temos que visar que o material combustível é tudo aquilo que vai alimentar o fogo, certo? E nós vamos falar das suas classes também aqui, desse material combustível, certo? Então, para que haja fogo, tem que ter esses três elementos aqui: material combustível, calor e comburente, ok? Que é o oxigênio, tudo bem? Vamos aqui adiante. Então, o que significa aqui o triângulo do fogo, certo? É a mistura dos três elementos. Quando se trata do triângulo do fogo, nós vamos estar falando do quê? Do calor, do comburente, do material combustível e, consequentemente, o quê? O fogo, ok? Vamos aqui dar sequência. Vamos lá. Falamos também aqui sobre o tetraedro do fogo. Tetraedro do fogo, certo? O que significa isso? É uma reação em cadeia. Que reação é essa? São reações que se processam durante o fogo, produzindo a sua própria energia de ativação, no caso que é o calor. Né? Enquanto houver o suprimento, que é o material combustível, o oxigênio, o material combustível para queimar, ele vai estar ali, sendo alimentado, vai estar... a própria energia dele vai estar gerando. Enquanto tiver o material combustível, ele vai estar sendo ali consumido e o fogo vai estar ali ativado, pode-se dizer assim, ok pessoal? Então aqui são os elementos: reação em cadeia, calor, material combustível e oxigênio,
Reação em cadeia é os elementos, é a mistura, certo? Vamos aqui agora falar um pouco sobre os métodos de extinção de incêndio, pessoal. São alguns métodos, vamos saber aqui como é que funciona para caso na sua casa, no seu trabalho, ou em qualquer situação na rua, no banco, qualquer situação que você se encontra aí, que você possa estar numa situação que se depare com um sinistro, se depare com um princípio de incêndio, no mínimo você tem que ter pelo menos noção. Se você não tiver noção de combatê-lo, você tem que ter pelo menos noção de ajudar. Como é que funciona, certo? Como vocês vão combater esse princípio de incêndio aí. Então nós vamos estar falando aqui desse método de extinção. O primeiro método aqui, nós estamos falando de extinção através do abafamento, pessoal. A gente entender bem. Abafamento significa retirada do oxigênio do ambiente. Retirada do oxigênio daquela situação aqui, daquele fogo ali. É simples o entendimento. A gente quando é criança faz muito isso. Coloca-se uma vela acesa e vai lá e coloca um copo em cima. Ela permanece acesa por alguns instantes ali e depois ela se apaga. Por que ela se apaga? Porque todo o oxigênio que estava reservado dentro daquele copo ali, inversamente por cima daquela vela, ele vai ser consumido. Então passa-se do oxigênio para o gás carbônico, que é a queima. E a partir do momento que só existe o gás carbônico, não vai ter condição da ativação, da permanência do fogo. Por quê? Porque para se ter fogo precisa dos 3 elementos ativados. Ok? Os 3 elementos, um ali envolvendo o outro. É simples o entendimento. Você vai fazer um churrasco na sua casa e lá você coloca o carvão, os utensílios lá, o material, e aí você vai colocar o fósforo para acender. E aí demora um pouco a acender. E aí o que é que você vai fazer? Muitas vezes vai assoprar, vai ventilar para que esse fogo venha realmente. Então, quanto mais vento ali, mais oxigênio, que é mais um elemento, então vai acelerar o processo do fogo. Na retirada desse oxigênio, automaticamente o fogo se extingue, se apaga. Então, o método de extinção de fogo por abafamento. Nós vamos estar mais na frente fazendo o paralelo entre os métodos de extinção, as classes de fogo e os equipamentos de proteção coletiva indicado para cada situação, corretamente. Ok, pessoal? Beleza? Vamos dar aqui sequência. Então vamos nessa. Vamos lá. Nosso ar, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso ar. Como é que funciona o nosso ar? Veja bem. O ar, ele é composto de 1% de qualquer gás aí na natureza, certo? 21% de oxigênio, certo? E na maior parte aqui, se você observar aí, certo? Uma parte bem grande aí, 78% particularmente. Então esse 78% aqui, ele é nitrogênio, certo? Então nós envelhecemos, certo? Por causa do nitrogênio, ok? Então o nitrogênio é um gás que compõe esse ambiente. Então se não houver nitrogênio também, se for só oxigênio, a gente vive perfeitamente, sem nenhum problema. É tanto que as pessoas, quando às vezes vão para o hospital, que passam mal tal, lá eles vão com um balão de oxigênio. Então é oxigênio puro, certo? Então, no ambiente, no modo geral, no mundo inteiro, aí vai ser esse percentual aí, no modo geral. Então, assim, só para a gente ter esse entendimento, e a gente tem que entender o seguinte, ó, como está escrito aqui: não existe ou não existirá fogo em ambientes com menos de 13% de oxigênio. Quer dizer, se tiver ali menos de 3% de oxigênio, não vai adiantar. Você pode riscar o fogo, o fósforo, o que quiser, ele vai apagar. Porque ele tem que estar na sua proporção de no mínimo aí 21% ou acima de 13%. Certo? Proporção máxima 13% ou até menos. Ok, pessoal? Então, vamos aqui passar aqui para o próximo slide. Nós falamos sobre abafamento. Vamos falar aqui sobre o resfriamento, o método de extinção por resfriamento. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Resfriamento, a retirada do que, pessoal? Do calor. Eu tenho algo quente e agora eu vou colocar uma coisa fria em cima desse ambiente, desse recipiente. Então, quando eu retiro o calor dos 3 elementos do fogo, automaticamente o fogo também vai deixar de existir. Por quê? Porque eu preciso dos 3 ativos para o fogo existir. Se eu retiro o oxigênio, só tem 2 elementos, ele vai parar de existir, ele vai se extinguir. Se eu retiro o resfriamento, que é o calor, se eu coloco o resfriamento e retiro o calor, automaticamente ele também vai deixar de existir. Ok? Então, retirada de calor, certo? A outra é retirada de oxigênio, abafamento, retirada de oxigênio, resfriamento,
retirada do calor. Então estão paralelamente ligados, ok? Vamos estar passando aqui mais um slide, certo? Falando aqui sobre a retirada de material mais simples, né? Se você não abastecer o seu carro lá, se você não colocar lá a gasolina, o diesel ou o álcool, ele vai deixar de funcionar. Ok? Por quê? Porque não tem combustível ali. Né? O motor não vai ligar sem combustível. Então, a mesma coisa, o fogo aqui, como eu já falei anteriormente, se tiver os três elementos, beleza, está ativo. Se eu retirei ambos, qualquer um deles, os três, ele vai extinguir. Então também esse método aqui é retirada do material. Que material é esse? O material combustível, né? No caso, que existe lá no ambiente, um material que seja um material que queime, né? Todo e qualquer material, mas material combustível, aquele que realmente queima, certo? Ok? Vamos dar sequência. Pronto, vamos falar um pouquinho aqui sobre essas questões aqui. Deixa eu voltar aqui só para me ver. Retirada. Pronto. Vamos lá falar o seguinte. O calor pode se propagar por três diferentes maneiras. Quais são essas maneiras, pessoal? Convecção, condução e radiação. Por que eu estou falando isso? Porque assim, às vezes você tem um apartamento, por exemplo, você já viu um apartamento, está pegando um prédio aí tem 20 andares, está pegando fogo ali no quinto andar, por exemplo. E logo você vê que começa a pegar fogo no sexto, no quarto, e assim daqui a pouco o prédio inteiro está pegando fogo. Por que acontece isso aí, pessoal? Por causa dessas três situações aqui que nós acabamos de citar, certo? Por causa do que? Da convecção, condução e radiação, que nós vamos falar agora passo a passo cada um delas. Tudo bem? Vamos lá? Olha lá. Convecção, o que significa? Transferência de calor pelo movimento ascendente de massas e gases. Observe aqui que vocês estão vendo aqui, essa estruturazinha aqui. Observe aqui que vocês estão vendo, ó, certo? Que existe aqui um fogo aqui embaixo, e aí o fogo começa a passar de um apartamento para o outro, e acaba pegando fogo lá em cima. Por quê? Porque aqui o fogo é uma fonte de calor que tem material e que está queimando. Automaticamente esse calor ele tende a sair, porque todos os gases quentes ele tende a subir, então ele vai subindo e vai invadindo os outros apartamentos. Onde ele encontra abrigo, onde ele encontra que existe um material que seja de fácil queima, ele começa a queimar. Ele poderia queimar nesse aqui, no segundo, no terceiro, mas ele está queimando no quarto, independente. Então, essa é a situação. E por que queima aqui, se lá não tem nada? Nada no sentido que existe sim, lá existe. Como nós estamos vendo aqui as figuras, existe um sofá, outros materiais lá que são cortina, pano, plástico, papel. Então isso aí facilita. Por quê? Porque nós vamos ter os três elementos. Quais são os elementos? Nós vamos ter lá o material combustível, nós vamos ter lá o oxigênio, e chegou a fonte de calor de outro ambiente, mas chegou. Então nós temos os três elementos. Então ocorre o quê? Que isso torna-se uma nova fonte, aí um novo foco de princípio de incêndio, certo? E é uma situação que, no momento que você se depara com uma situação dessa no apartamento aí, nós vamos estar falando também mais na frente sobre isso aí, questão de evacuação, mas no momento disso aí, precisa-se da ação imediata, né? Da ação imediata. Eu duvido, eu pego assim, aqui, eu acredito que não existe dentro dos apartamentos, raramente, alguém que tem lá um extintor para combate do princípio de incêndio. Geralmente utiliza do prédio, né? E que eu acredito que é insuficiente, ou às vezes possa ser que não tenha passado ali pela manutenção, esteja com a sua carga fragilizada, fraco, sem pressão, ou sem a substância lá adequada para combater o princípio de incêndio. E acontece que na hora da necessidade corre-se para um ambiente, às vezes o fogo já vem daquele lado e acaba queimando tudo, porque não tem quem combata, não tem quem faça as ações. Então, pessoal, para a gente entender o seguinte, que meu ponto de vista, é uma questão do meu ponto de vista, todos nós devemos que ter ali na sua casa alguma coisa que combata o princípio de incêndio, certo? Podemos usar alguns termos técnicos que são ensinados de uma forma diferenciada, tal, mas o correto mesmo é você ter um equipamento que seja eficiente para combater o princípio de incêndio. Porque quando ele passa desse princípio de incêndio, naquele momento ali ele é um fogo, mas quando ele passa dessa situação, ele já torna-se um incêndio de grande proporção. E aí, às vezes você não vai conseguir ali combatê-lo, ok? Então, assim, espero que vocês tenham entendido nesse momento. Nós vamos estar encerrando aqui essa aula nesse momento. Vamos estar dando continuidade no próximo slide, ok? Obrigado e até mais.